Quem nunca teve dúvida sobre o to e o for, não é verdade? Calma que hoje você vai ter uma explicação completa sobre essas duas palavrinhas. Vamos lá? Hey guys, what's up? Aqui é a professora Stefania, professora que vai ajudar você a aprender o inglês na prática. Se você já teve qualquer tipo de dúvida ou dificuldade entre usar o to e o for, já curte logo esse vídeo, se inscreve no nosso canal e segue a gente também lá no Instagram. Lembrando que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para você entrar no método inglês na prática, um método que vai ajudar você a criar suas frases no seu ritmo usando um dos 3 cronogramas que nós deixamos separados lá. Mas vamos lá. To e for. Qual que é a diferença dessas duas palavras? Primeiro, essas duas palavras são duas preposições, tá? Mas sim, as duas significam para, mas tem um uso específico. E é o que eu vou te explicar hoje. Vamos direto ao ponto, tá? Eu vou separar o to e o for. Vamos começar pelo to. O primeiro uso do to é para dar um propósito ou um objetivo, uma função. Por exemplo, imagina que você comprou alguma coisa e alguém pergunta: "Menina, para que você comprou isso?" "Ah, eu comprei para me ajudar nos meus exercícios todos os dias." Você deu uma função, um propósito para aquilo. Olha a minha frase. I traveled to visit my grandparents. Eu viajei para visitar os meus avós. I traveled to visit my grandparents. Esse foi o propósito, o objetivo de eu ter viajado. Um segundo motivo é esse aqui, ó. Ir a algum lugar ou se deslocar. Eu vou para São Paulo, eu vou para Maceió, eu vou para o Canadá. Por exemplo, I am going to Italy next month. Eu vou para a Itália mês que vem. I am going to Italy next month. Um terceiro uso do to é quando você quer entregar algo a alguém. Você, sei lá, comprou alguma coisa e está pedindo para entregar essa coisa para alguém. Olha a minha frase. Can you give this slice of cake to him? Você pode dar essa fatia de bolo para ele? Can you give this slice of cake to him? A gente não vai usar for nesse caso, como eu já vi muitos erros por aí, tá? Você tem uma coisa, você vai entregar essa coisa, então você vai dizer to. E isso vale para qualquer coisa, tá? Um bolo, um exame, um relatório, um presente, qualquer coisa. Uma quarta forma de usar o to é quando você vai desejar algo a alguém. Por exemplo, Happy birthday to you. Feliz aniversário para você. Happy birthday to you. Para você. To you. Não é for. Esquece o for. To you. Um quinto uso é para você indicar uma direção. Imagina que você está viajando, você se perdeu e a pessoa fala assim: "Ah, você está indo para a praia? Então, ó, a praia fica para a direita." Esse para a direita é o to. Olha a minha frase aí, ó. If you wanna go to the beach, it's to the south. Se você quer ir à praia, ela fica para o sul. If you wanna go to the beach, it's to the south. E lembrando que o wanna, deixa eu colocar aqui para você não esquecer, é apenas uma abreviação de want to. Eu poderia dizer if you want to go to the beach, ou poderia dizer if you wanna go to the beach. Vamos ver mais uso do to? Tem mais um. O to também é usado para marcar o início e o fim de um período. Por exemplo, eu estudo inglês das 4 às 5. Esse das 4 às 5, esse as é o to. Por exemplo, I work every day from 8 to noon. Eu trabalho todos os dias das 8 ao meio-dia. No português, a gente não traduz o para, né? Mas esse ao seria o equivalente ao para, ao to no inglês. E isso serve até para coisas menores, por exemplo, o meu horário de almoço é de 1 às 2. From 1 to 2. E lembrando, quando você vai iniciar o período, você usa o from. From, tananã, to, tananã. Bora pro próximo. Mais um uso do to, quando você vai comparar coisas mostrando a sua preferência. Por exemplo, I prefer soda to juice. Eu prefiro refrigerante a suco. I prefer chocolate cake to strawberry cake.
Eu prefiro bolo de chocolate a bolo de morango. I prefer comedy movies to drama movies. Eu prefiro filmes de comédia a filmes de drama. Isso aí tudo uso com to. Agora vamos falar do for. E o primeiro uso do for é antes dos verbos com ing. Quando você estuda os verbos com ing, você aprende, né? Depois de toda a preposição, os verbos têm que ter o ing. Inclusive, já tem um vídeo aqui no nosso canal ensinando você a usar o ing de todas as formas. Eu vou deixar no card aqui. Em algum lugar eu vou deixar para você poder assistir depois, tá? Então vamos lá. O verbo tem ing, antes dele a gente vai usar o for. Por exemplo, she thanked me for helping her. Ela me agradeceu por tê-la ajudado. O for, muitas vezes, a maioria da tradução dele não é nem para, é mais por. Geralmente ele dá essa ideia quando você faz algo por alguém, quando você fez por algum motivo. Aí a gente usa o for. Olha o próximo exemplo aí, ó. Quando você ajuda alguém. Por exemplo, I cleaned the house for you. Eu limpei a casa para você. Eu fiz isso para te ajudar. Então, eu também vou usar o for. Um outro exemplo. Quando a gente precisa lembrar, a gente não lembra. Ok. I bought this book for you. Eu comprei esse livro para você. E pode ser outra pessoa também. Por exemplo, se você não quisesse falar você poderia falar, por exemplo, her. I cleaned the house for her. Eu limpei a casa para ela. Independente da pessoa, tá? Aqui você está sempre mostrando que você fez algo para ajudar alguém. Um outro uso do for é quando você fala de um benefício de alguma coisa. É diferente do to. O to você está falando motivo, propósito. O for você está falando do benefício que aquilo que você disse antes vai te trazer. Por exemplo, eating vegetables is good for you. Comer legumes é bom para você. É bom para quê? Para a sua saúde. Eating vegetables is good for you. Tá anotando? Anota. Anota sempre pra você não esquecer. O quarto uso do for é quando a gente fala da duração de uma coisa. Lembra que o to falava sobre o início e o fim de um período? Aqui a gente está falando da duração desse período. Por exemplo, she studied French for 5 months. Ela estudou francês por 5 meses. She studied French for 5 months. Uma frase usando to e for. Eu posso dizer, por exemplo, I have lunch from 1 to 2 and I lunch for 20 minutes. O meu horário de almoço é de 1 às 2 e eu almoço por 20 minutos. Viu? Usei as duas na mesma frase. Um outro uso do for é quando a gente vai falar também de um propósito, de um objetivo, mas antes a gente tem um substantivo. Por exemplo, this area is for non-smokers. Essa área é para não fumantes. This area is for non-smokers. E um sexto uso do for é quando você tem um compromisso marcado, ou quando você quer dizer assim, nossa reunião ficou para sexta-feira, tá? Olha essa frase aí, ó. The meeting is set for next Friday. A reunião está marcada para a próxima sexta. Sei lá, você combinou de sair com os amigos no sábado, daí você só manda uma mensagem na sexta confirmando. A gente vai no cinema no sábado mesmo, né? We set to go to the movies for Saturday, right? A gente confirmou de ir no cinema pro sábado, não foi? Confirmando um compromisso ou marcando um compromisso, você também vai usar o for. Agora me fala, ficou mais fácil? Quer arriscar escrever uma frase aqui nos comentários usando o to ou for com essas formas que eu te mostrei nesse vídeo de hoje? Então deixa aqui nos comentários, manda ver que depois eu leio e digo pra você se você fez certinho ou se precisa corrigir alguma coisa, tá bom? Não esquece de curtir esse vídeo se você gostou, se inscreve no nosso canal e ativa as notificações também. E na descrição desse vídeo eu vou deixar o link para o método Inglês na Prática, que é um método que já ajudou mais de 3.000 pessoas a conseguirem pensar em inglês e montarem suas próprias frases sozinho, dominando todas as estruturas e tempos verbais. O link está aqui embaixo para você conferir. See ya!